Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui nesse podcast, né, que vocês já conhecem. Eu tenho certeza que vocês estão gostando muito de todo o conteúdo que a gente tem preparado aqui para vocês. Cada conversa que tem acontecido aqui tem sido de muita ajuda para o pessoal que tem acompanhado. A gente tem ouvido muitas coisas boas. E estamos aqui mais uma vez para gravar outro episódio, outro podcast, né? Eu estou aqui com o Lelê hoje. Tudo bem? E hoje a gente vai gravar e vai conversar com uma pessoa que ela é muito especial, tá? A missionária Kátia, tá? E a gente vai trazer um tema que tinha que ser com ela, né? Tinha que ser com ela, na verdade podia ser com outras pessoas, mas não porque logo com ela já, né? Que já é missionária. Então o tema de hoje é sobre missões, né? O que são as missões, né? Como ser missionário, o que é ser missionário. E aqui a Kátia. Pode se apresentar um pouquinho, Kátia, por favor. Olá, boa noite. Boa noite. Obrigada, me sinto honrada, né, pelo esse convite. E também eu queria falar que é uma responsabilidade muito grande, né? Existem outros missionários, né? Não é tipo, falsa humildade, nada disso, mas existem pessoas bem mais capacitadas e eu fiquei muito feliz com esse convite. E espero poder ajudar, né? Não sou uma excelente. Nós agradecemos. Mas o pouco que eu sei, assim, o que Deus tem colocado no meu coração, né? As coisas que Ele tem permitido, espero poder ajudar. Também vou estar tanto falando algumas coisas e aprendendo também, né? Nesse podcast. Assim esperamos, né? Com certeza. A senhora é missionária, né? O que é ser missionária? Olha, a missionária é quem tem uma missão, né? Existem pessoas que, no mundo secular, né? Algumas pessoas têm uma missão específica em relação à sua área, né? Mas missão, no reino de Deus, é algo que Deus colocou para cada um de nós. Nossa missão é ganhar e de pregar o evangelho a toda criatura, para todas as pessoas, para que elas possam ser alcançadas. E existem pessoas, assim, que não é que levam mais a sério, mas que tem algo mais específico, né? Não que outras pessoas não estejam fazendo missão. Você pode fazer missão no seu trabalho, né? Você pode fazer missão no seu dia a dia, na fila do mercado, né? Indo mais esse título missionário, assim, já dá um peso, onde as pessoas acham... Pensa logo, missionário, nações... E existem várias missões. Você, dona de casa, você também pode fazer uma missão, você pode contribuir não só com a sua presença, seja na sua missão, tipo, numa reunião de escola, onde geralmente as crianças já aprontam todas, naquele momento a sua missão ali, numa reunião escolar, você está representando o reino. Então a nossa missão é levar o reino de Deus onde nós colocarmos os nossos pés. E existem missões específicas, né? Eu costumo falar que existem os missionários transculturais, que para mim é como se fosse uma MBA. É minha concepção. Então, eles chegam em outros locais, eles são preparados tanto com, sabe, em relação ao comportamento, a língua que é falada nesse país específico, e a missão deles é invadir esse terreno do inimigo e tirar as almas da mão do diabo e trazer para o reino de Deus. Então, a missão, né, nada mais é do que você ir lá e... como se fosse tirar almas das mãos do diabo e trazer para o reino de Deus. Para mim é isso que define missão. Você falou sobre as classificações de missões, né? E isso me lembra muito de Paulo, né? Um missionário. Para mim ele é um missionário nato, que ele queria que todo mundo conhecesse Jesus. E nem você falou, é a nossa missão, está escrito, tá em nosso DNA. Tá estampado na gente. Você falou, a gente tem que fazer missões no trabalho, a gente tem que fazer missões na nossa família, no nosso meio de amigos, né? Porque a gente leva o nome de Jesus. E isso, como você falou, tem um peso. Tem um peso. Jesus, ele passeava em tudo quanto é lugar. Ele ia em tudo quanto é lugar. Jesus era um missionário também. Então, por onde ele passava, as pessoas queriam tocar, queriam falar, porque ele dava o exemplo. Né? Então, como você foi para a África, né? Isso. Eu gostaria já de saber, né? Essa pergunta tinha que ser comigo. Eu saber como que é um país assim, que, tipo assim, para mim, é um dos países que me choca muito. Todo mundo fala da parte da pobreza, mas ver aquelas pessoas sofrendo
e não ter, às vezes, o que comer, não ter, às vezes, uma palavra de consolo, é muito chocante, né? Não, então, a África gente, eu estive lá no continente africano e o país que eu fui da África foi Moçambique. Eu fiz uma conexão com Angola, que era a princípio é o local que eu sempre quis, eu ainda vou para lá. E quando surgiu essa oportunidade assim, foi, sabe, um milagre de Deus mesmo. Eu ter ido para lá, era uma promessa que Deus havia me feito. E quando eu tipo, eu tinha muita expectativa, assim, eu falava, meu Deus, o que eu vou ver lá, né? Porque a gente fica, mas eu não sei vocês, né? Mas pelo menos eu não sei você também que tá assistindo. Mas antes de eu ir, eu fiz uma pesquisa total. Será que eles vão me receber? Eu sou bem... E preparada. Isso, eu já quero saber, porque eu já vou chegar na sua resposta, né? Mas existe um preparo, eu gosto de me preparar antes de estar no local, assim. Eu não sei se é um defeito ou uma qualidade. Mas eu gosto, muitas vezes, de saber o local onde eu estou pisando, porque eu fiz algumas pesquisas antes e eu pensei, meu Deus, se eu fizer alguma coisa errada, eu posso atrapalhar anos de um trabalho de missionários que já estão lá, né? Que eles já estão lá. Isso. Então eu tenho que contribuir, não posso atrapalhar. Eu tenho que ter essa consciência. Tem que estar somando, né? Isso, somando. E eu lembro que assim que eu cheguei, quando eu entrei no aeroporto de Guarulhos, assim que eu cheguei lá no aeroporto lá em Angola, é muito diferente, assim, é uma diferença gritante. Tanto é que eu achei interessante algo que aconteceu. A minha família é de descendência angolana, né? Meu bisavô ele foi escravo, tudo. E quando eu cheguei lá, uma coisa eu fiquei feliz porque me confundiram com angolano, né? Falaram assim, angolanos por aqui, na hora assim de passar no aeroporto. A imigração, angolanos por aqui porque tem privilégios, nacionais têm privilégios, que eles falam a língua, um sotaque de Portugal, sabe? Sim. E eu falei, não, eu sou brasileira, e eles não custaram acreditar, mas depois eu fui lá com as outras pessoas, né, que estava bem mais tumultuado, tentaram me segurar, e foi assim, algo bem espiritual, todo mundo, a equipe toda, nós estávamos em 13 missionários, e o meu pastor teve que voltar, né? O pastor do ministério teve que voltar para me resgatar, porque o pessoal da imigração me segurou, o pessoal da Interpol, o cara cismou com a minha cara, não sei se eu tava tensa, assim, transparece, assim. Toda a equipe passou e eu fiquei. Eu falei, não, eu não vou deportado daqui, não. E eu falei que ia fazer um projeto, só que não podia falar que era cristã, nem nada. Falei que estava indo participar de um projeto social, aí me liberaram tudo. E quando eu cheguei lá, assim... foi algo, que eu me senti muito limitada. É muito diferente, assim, você tá em 4 paredes na igreja e você sonhar, né? Eu quero pisar em outras nações, eu quero pregar a palavra de Deus. Mas quando você chega, tipo, lá no aeroporto, pelo menos a sensação que eu tive, eu me senti limitada. Por quê? Porque eu não falo inglês. É uma vergonha, mas eu ainda não falo inglês. Nem português a gente fala direito. Só Deus, eu deveria ter falado. E eu vi, né, tipo, pessoas que, várias nacionalidades, eu me senti tipo uma torre de Babel ali, várias nacionalidades, pessoas falando vários idiomas ali, e a imigração nos segurou mais uma vez. Cismaram que tinha muito brasileiro querendo passar e nenhum brasileiro ia entrar. Aí, graças a Deus, né, aconteceu algo até curioso que todos os celulares não estavam pegando. E eu tinha feito um plano no celular e eu estava lá mexendo no WhatsApp, que era o passaporte, né? Que funciona fora do país. Todo mundo, se o celular está funcionando, eu falei, tá, tudo me dá aqui que eu quero conversar com o missionário para vir buscar a gente. Eu não sabia. Aí ajudei lá o pessoal. E depois que conseguiram conversar com o missionário para conseguir a carta convite para poder entrar no país, lá em Moçambique, porque eles falaram, ninguém vai entrar sem carta convite. Só que não é igual aqui. Você tem antigamente a Lan House, né? Mas você vai imprimir alguma coisa, você faz uma impressão em qualquer lugar. Lá é bem difícil, é bem complicado. E ele conseguiu. Quando conseguiram conversar com ele, meu celular parou de funcionar. A minha internet parou. Gente, eu falei, foi só aquele momento. E eu vi que tinha uma moça que ela falava francês lá. E ela estava bem triste, assim. Ela estava sendo quase deportada. E eu vi algumas pessoas sendo deportadas. Aí todo mundo, vamos orar, porque senão nós vamos ser deportados também. Mas estava tudo legalzinho, tudo certinho, só era a nossa carta. Conseguimos a liberação. Quando eu atravessei, assim, eu senti amor. Muitas pessoas, assim, sentiram
um peso, eu não senti nada, eu me senti tipo uma realização, sabe? Sim. Porque foi uma promessa que Deus me fez na minha conversão quando eu tinha 17 anos. E aos olhos humanos era totalmente impossível, eu não tinha condições nenhuma. Sabe aquela pessoa que Deus fala, não, eu vou te levar em tal lugar porque eu tenho uma promessa. A gente não acredita nem falar nada. Não, mas eu sempre tive essa convicção, eu era motivo de piada, na verdade. Eu sempre tive essa convicção que um dia ia pisar, mas não sabia como, sabe? E de repente, quando eu entrei lá, eu falei, meu Deus, eu tô aqui. E eu só queria ficar no meio do povo, porque eu pensei assim, gente, se eu tô aqui em Moçambique, o que eu vou ficar fazendo com o pessoal da base brasileiro que eu vejo todo dia? Eu quero ficar no meio do povo. E foi bem assim impactante, viu? Tipo, porque na primeira coisa que eu fiz foi eu não querer ficar olhando para miséria, porque lá, tanto é nesse local onde eu fui, era bem precário em algumas situações, assim. Só que não é aquela visão que muitas vezes as pessoas passam, né? Pelo menos nesse local, tá? Porque o continente africano é muito grande, sabe? Mas tem coisas bonitas lá. E eu queria olhar mais essa parte. Tinha algumas pessoas, né, claro, é bem triste, assim, que tinham fazendo só uma alimentação diária. Tinham pessoas lá que estavam um dia sem comer, mas eu não vi eles reclamando. Sim. Entendeu? Eu não sei se... E eles amam os brasileiros simplesmente por causa do futebol, né? E lá tem nesse projeto chamado Pés na África, é um projeto, como é que fala, gente? Uma ONG? Não é uma ONG. Eu fugiu a palavra da minha mente, daqui a pouco eu vou lembrar. É uma base missionária, pronto, lembrei. É uma base missionária, então ela recebe vários missionários, onde você pode oferecer o seu trabalho, né? Ah, eu sou médico, eu vou pela igreja tal, você presta serviço à comunidade. Então lá tem um campinho de futebol, onde as crianças vão lá se divertir, independente da sua religião, né? E eles acabam sendo evangelizados e são alcançados. E eu fiquei muito impactada, principalmente quando eu estive num local lá chamado Lixão. Lá eu fiquei... Eles avisaram antes. Eles, gente, se você tem nojinho, então você não vai amanhã. Eles fazem um treinamento pra gente, para que nós... uma preparação, para ninguém chegar lá... se escandalize e tal. Isso, não vai ofender as pessoas, né? É outra cultura. Aí eles aconselharam, olha, aqui é a parte sensual da mulher, né? É a batata da perna, então se você puder cobrir a batata da perna. Eles vão ficar muito felizes se você usar uma capulana, que é aquele tecido lá, sabe? E eles ensinaram isso pra gente. Aí uma moça foi lá, vendeu capulana, eu peguei amizade... Super legal, comprei umas capulanas, fui andando, tudo a caráter, né? E eu fiquei muito, não só pela alegria deles, né? Pelo jeito que eles nos recebiam, mas o que me entristeceu, assim, e me deixou impactada. A coisa que mais me impactou foi quando eu fui no Lixão, igual eu comecei a falar. Porque quando nós chegamos lá, o pastor falou, cara, você tem uma palavra? Eu ministrei, né? Era uma rodinha assim, eu fiquei muito feliz. E teve o tradutor, né, que eles falavam outro dialeto, que tem vários dialetos lá nessa mesma província, lá em Matola, lá em Machava. E tinha um pessoal, aqui no Brasil, pelo menos nós somos acostumados com um caminhão, pelo menos nesse local, tá? Um caminhão onde os lixos são separados, tudo. Nesse local, pelo menos onde eu fui, sabe aqueles caminhãozinho pequeno? Tava tudo misturado, sem saco, sem nada. Então, acho que eles vendem reciclável. Né? E eles começaram a cavucar com a mão. Então, aqueles bichinhos estavam no braço deles, assim. E eles conversando entre si, eles começaram a raspar, assim, e continuaram. Aquilo me chocou bastante, assim. Eu fiquei muito triste, entendeu? Em saber que algumas empresas até não preparam as pessoas, assim, para algumas coisas. Eu não quero estar falando nada preconceituoso, é isso, porque hoje em dia tudo é isso, né? Mas eu acredito que eles são bem... Mesmo estando no seu próprio país, algumas pessoas abusam deles ali. E tanto é que quando nós estávamos lá, eles avisaram, gente, não vamos expor, porque eles estão trabalhando. Porque tem muita gente que quer se promover na miséria, né, do outro. Infelizmente, né? E nós não tivemos essa pretensão e nunca vamos ter. E eu não fiz nada, uma live, tô aqui no Lixão. Claro que não, né? A pessoa tá trabalhando, a pessoa... Senso, né? Isso.
E eu vi assim, além disso, foi uma criança, ela pegou uma mandioca assim do lixo, ela descascou no dente, ela começou a comer. E isso me chocou bastante, assim, falei, meu Deus, sabe quando dá aquele negócio assim, eu abracei, todo mundo se abraçou lá, normal. Eles estavam alegres, receptivos com a palavra, e eu tinha levado algumas bíblias, eu voltei sem bíblia. Que eu deixei lá. E eu fui compartilhar a Bíblia com uma das moças lá, e ela pegou, foi ler a Bíblia comigo. Só que quando eu fui fechar minha Bíblia, deu uma seguradinha. Aí eu falei, ela quer. Aí eu perguntei, porque eles falaram, gente, não promete nada pra ninguém. Aí eu conversei com o responsável, posso dar minha Bíblia pra ela? Aí ele, claro, Bíblia aqui é ouro. Aí eu dei, ela ficou muito feliz. E logo, tipo assim, eu tava num pedaço assim do lixão. Quando eu atravessei pro outro lado, eu já tava compartilhando com outras pessoas. E aquilo, sabe, me deu uma alegria, assim, e ao mesmo tempo eu vejo uma tristeza, porque nós temos acesso a tanta coisa. Tem muitas pessoas que têm várias, não condeno. Eu mesma tenho algumas bíblias, mas eu vejo que existem lugares que as pessoas não têm esse acesso. Então, respondendo sobre a África, eu me senti constrangida em algumas situações, assim, em saber como muitas vezes a minha vida é muito comum, perto daquilo que eu vejo lá. Tanto é que eles acham que nós temos muito acesso ao céu, mas eles lá, quando eles começaram a orar lá na sala, a glória de Deus veio de uma forma extraordinária. E eu fiquei olhando assim, o jeito que eles adoram, o jeito que eles vão ofertar, eles vão dançando, sabe, adorando a Deus. Sincero, e aquilo, né? Sincero. E aí tudo espontâneo, né? Totalmente espontâneo. Eles são muito receptor, né? São muito. A gente vê muitos vídeos pela internet, né? E, pelo menos da minha parte, né, eu sempre fico, caramba, é muito diferente, né? E apesar de toda a dificuldade, como a senhora falou, eles são sempre muito felizes. E a gente vê nesses vídeos que eu vejo no TikTok, Kawaii, enfim, nessas redes sociais, que os cultos são muito animados, né? Os momentos de adoração deles são muito animados. E a senhora falou que não podia falar que era cristão lá no aeroporto, né? Como é que funciona isso nessa região que a senhora foi? Era em Moçambique? Moçambique. Lá tem muita represália? Então, lá é mais... Aonde eu estava, né? Justamente como era missão a curto prazo, nós fomos no local onde era mais tranquilo, né? Em relação a algumas coisas, mas existe uma perseguição maior no norte, né? Que é onde nós não fomos, porque nós não estaremos preparados, né? É claro que eles se preparam mais. Só que lá, como os missionários lá já estão há muitos anos, né? A perseguição, assim, não é aquela... Pode haver, né? Alguém que, de repente, vai lá, pode fazer alguma coisa... ao extremo, a gente não pode, nós não podemos garantir. Mas lá, pelo menos onde eu estava, era mais tranquilo. Mas eu conversando com as pessoas, porque igual eu falei, eu conversei muito com a população, conversei muito com as pessoas, e eles falaram que tinham algum tipo de perseguição pelo fato de você confessar que era cristão, né? Pelo menos, se você vai trabalhar em algum comércio, as melhores casas que tinham lá eram geralmente de pessoas da religião, eu não sei se pode falar aqui, sem problema nenhum. Pode falar, muçulmana. Então tá bom. Eles eram muçulmanos, então eles tinham as pessoas, se você não era muçulmano, você não tinha tanto privilégio. Então eu vi algumas casas bem precárias, assim, a estrutura, né? E algumas, se você tem os melhores empregos, né? Pelo menos foi o que eu conversei com as meninas lá, com as irmãs de lá, que elas me contaram. E outra coisa também lá, fora essa parte aí que eu falei, era mais ou menos 5 ou 4 da madrugada, eu acordei com barulho, assim, era a mesquita era bem longe, já estavam fazendo aí minha falaram, não, tô fazendo as orações deles, bem de madrugada mesmo, e tem muita bruxaria lá, também, né, feitiçaria, na verdade é feiticeiro lá, não é igual aqui, eu perguntei, gente, aqui tem candomblé? Não tem. Né? Então, vocês podem citar outras religiões, porque depois. Mas lá, elas falaram, não, aqui é feiticeiro. Então, algumas crianças que estavam lá na comunidade, eles eram filhos de feiticeiros. Mas estavam ali, mas tudo para eles é na feitiçaria, coisas assim. E a perseguição em relação ao cristianismo era tipo isso: alguém fala, vou fazer um feitiço para você. Se você se converter ao cristianismo, você
você é crente, né? Outra seita que eu vi lá era uma que eu nem lembro o nome agora, e eles me deram um papel, que eu gosto de estudar um pouco das seitas, né? E eu vi esse papel, gente, o cara pegou a Bíblia e colocou o nome dele, sabe? Sobre Jesus, ele falou que era ele, colocou o nome dele. E as pessoas acreditaram. Nossa. Então, para eles, ele é Jesus. Eu passei por ele, por esse grupo assim, e eu sempre cumprimentando todo mundo, né? Fui cumprimentar as mulheres, elas viraram o rosto para mim, sabe? Tipo, ele fala, não fale com ninguém, porque eu sou o prometido. Tipo, é que eu não trouxe para mostrar para vocês. Tu olha aquilo e tu fala, meu Deus, mas infelizmente, as pessoas ficam cegas e é tipo uma ingenuidade, né? Não sei se pronunciei certo. As pessoas são muito ingênuas em relação a algumas coisas. E, tipo, nós não fomos lá para ofender a cultura deles. Nós fomos levar Jesus, né? E alguns costumes que... um exemplo, tá? Nós fizemos um jantar lá, né? E para falar sobre o homem honrar sua esposa, né? E foi muito importante, assim. Então, algumas mulheres convertidas levaram seus esposos, que eles tinham uma cultura deles, né? Tem a cultura deles, eles têm várias mulheres. E algumas coisas que para eles é desonroso. Um exemplo, tá? Perguntei para um rapaz, é você que pega aquela, pra moer a farinha, alguma coisa? Ele, não, isso é uma coisa de mulher, tipo, falei, mas é pesado, entendeu? Coisa assim que é a cultura deles. Ai, gente, uma minha esposa vai ver isso aí, né? Ela vai dar e moer, vai me moer. Vai pegar o quilo. Gente, tipo, a gente dá risada, mas são coisas, eu vi uma mulher, uma senhorinha, que ela tava elas usam uma capulana, que era um tecido antigamente, na época que elas eram escravos, dentro do seu próprio país, né? Só as nobres usavam tudo, e são aqueles tecidos maravilhosos, e é usado pra tudo. Você carrega o filho com aquela capulana, carrega lenha na cabeça, e é a mulher que carrega, faz serviço pesado. E lá pra eles não carregam, tipo assim, a mulher pode ter 10 filhos, quem carrega os filhos que se vire é a mulher, e o homem vai como? Bonitão na frente, a mulher, ó, lá atrás, entendeu? Nossa. E teve um missionário que ele ficou lá um período, ele comentou que às vezes os caras falavam com ele, poxa, você não pode, porque o que ele fazia? Ele ajudava a esposa dele a levar as crianças pra escola. Sim. Ele carregava a criança no colo. Nossa, aquilo, ele chamava atenção, porque aí os caras ficavam indignados que ele estava carregando os filhos. Nossa, então, são... Acho que eu vou pra Que coisa, hein? Você vê a diferença, né? E a gente reclama de tudo aqui, muita... Mas agora uma coisa que eu fiquei muito triste, que me entristeceu demais, a fama do Brasil. Gente do céu. Eu comecei a... E qual era? Isso, as mulheres, gente, nós precisamos orar. Eu vi algumas mulheres lá que estavam com um shortinho mais curtinho, aí falaram que é por causa das novelas, porque eles assistem as novelas e da Atena, então pra eles é o quê? No Brasil é o quê? Tá bom. Dá pra entender. Jornal, não da Atena, não posso citar nomes, aí a gente esquece. Jornais sensacionalistas. De programas de tragédia, sabe? Sim. Que informam a população. Sim. Então, e eles gostam, tipo, todo mundo gosta de uma reportagem, tudo, só que eles se baseiam. Então, eles gostam de futebol. Aí as mulheres começaram, aí os meninos falaram, as meninas estão andando assim porque elas querem imitar a fulana da novela. É que eu não assisto, né? A fulana da novela tal. E são novelas antigas. Então, é como se fosse assim, a pessoa, tipo, vê a personagem, entendeu? E é uma cultura muito negativa, porque eles acham que as mulheres brasileiras são mulheres fáceis, né? Entendeu? Sexo fácil, brasileira é mulher fácil, todas são fáceis. Então, eles falaram, gente, meninas, não anda sozinha na rua. Aí eles explicaram, se você vê uma mulher com o seu busto de fora, com o seu seio de fora, é porque aqui a mama é só pra amamentar, então não é algo sensualizado igual no Brasil, sabe? Entendi. As mulheres, então, tipo assim, se de repente você tá na rua, vê algum cara fazendo as suas necessidades, eles mudaram muito em relação a isso, eles explicaram algumas coisas, tipo na rua, porque é uma questão, então... E também lá, gente, à noite, eu saí um pouquinho à noite, que nós fomos pro culto e voltei, e não tinha poste, assim, não tem iluminação, saneamento básico, pelo menos, sabe? O básico. O básico, não.
Tanto é que lá na base era água, conseguimos um poço, né? Na época que nós estávamos lá, estavam conseguindo um poço, a água é gerador, né? E você põe crédito na luz e a água também é crédito. Nossa. Porque assim, eles não avisam, vai cortar, igual aqui, né? Vai cortar a água, já manda um avisinho. Lá não, cerrou, cortou. Cortou, já era. Cara, Aí tem que pagar e lá e outra coisa, né? Se eu já tô falando demais, vocês me falam. Outra coisa, o dinheiro lá é metical. Metical. Aí nós compramos, então, um exemplo, 500 meticais. Na época que eu fui, nosso dinheiro tava valendo, acho que R$1 nosso. Não, nosso dinheiro valia 10 vezes mais do que um metical. Então, nosso dinheiro, nossa moeda tava valendo mais, sabe? Metical era... Nós compramos, né, algumas coisas, né, levamos. Aí nós tínhamos que tomar água comprada, porque a água de lá, falaram assim, não tomar água da torneira, mas eu tô inocente porque eu tomei antes de falarem. O que eu fiz? Eu tomei sabia o sabor. Falei, ai Deus. Aí todo mundo, gente, não tomar, vocês não são acostumados. Eu já tinha tomado. E alguns alimentos, tipo, a moça que fez a comida, a Rosa, uma bênção a Rosa. Gente, se a Rosa tivesse assistido, um beijo, Rosa. Top ela. E ela fazia comida assim, nós abençoamos também a vida dela, né? Porque a pastora lá, né, a missionária, ela ensinou pra ela um temperinho mais leve pra não fazer mal. Algumas pessoas, mesmo assim, se sentiram um pouco mal, porque é bem, tipo, o feijão é bem grandão, vermelhão, assim. Eu achei maravilhosa a comida. Ah, é? Ai, uma delícia. Gente, não tenho frio pra nenhuma comida. A não ser que eu só não vou num país, não, a não ser que Deus mande, né? Algum inseto, alguma coisa, se tiver necessidade, a gente come, mas falar que eu quero uma minhoca, vou comer. E lá eles não comem, pelo menos eu não comi nada disso, mas são temperos mais fortes. Sim, entendi. É que eu gosto de tempero forte. Eu gosto, tipo, eu comi uma couve feita eu acho que é amendoim. Meu Deus, maravilhoso. O franguinho de lá, mais frango, né? Então eles deram alguns conselhos. Olha, não come nada na rua, porque você não é acostumado, né? Porque lá, pelo menos quando eu fui, tá? Não sei como tá agora. Em relação à saúde, tanto é que antes de eu ir, eu vi, vai que eu fique doente, pensando, né? Neurótica, né? Senhor, tira todo neurose de mim. E eu falei, vou ver como é que de hospital. Falei, vai que escorregue. Zoando. Não é isso não, mas eu queria pesquisar mesmo para ter assunto, argumento, né? Aí no vídeo lá mostrou que o hospital é maravilhoso, tudo perfeito, pelo menos quando eu vi o vídeo. Aí eu pensei, tá muito bom, tá melhor que o SUS do Brasil, eu vou perguntar pro povo de lá quando eu chegar. Aí quando eu cheguei lá, falei, e aí, como é que é a saúde? Porque o que eu fiz? Eu chamei as meninas, né? Falei, gente, vou fazer um chá da tarde. E eu sentei com elas, né? E eu comecei a conversar, eu comecei a perguntar, tipo, como que é a saúde? Ela sabe que é precária. Porque eles, um exemplo, tá? Eles reutilizam a seringa, eles, tipo, vários casos que não eu nem contar aqui aconteceram, né? Lá em relação a isso, a saúde, então elas falaram que não é, tipo, aquelas luvas. Tem um varalzinho lá no fundo do hospital que é estendido, ou seja, a luva que era para ser descartável é reutilizada, né? É bem complicado, a não ser que você tenha dinheiro para pagar. Tanto é que no dia que nós estávamos no lixão, um rapaz furou o pé. Ele preferiu ele falou, não vou no hospital, porque ele estava com medo de alguém pegar uma agulha reutilizada e acabar aplicando nele e ele pegar o HIV. Sim. Então ele não queria ir. Aí o missionário falou, nós temos remédio na base. Vai lá, nós vamos cuidar do seu pé, tem enfermeira. E ele ficou de aparecer, né? Até o momento que eu tava lá, eu não voltou. Não, porque ele tava, ele furou o pé lá, porque lá não tem uma tipo, é chinelo, coisas assim, né? Mas é isso, gente. E a senhora falou que foi com mais 13 missionários, é isso? Isso, fomos em 13 no total, mais 12. O ministério da senhora, ele tem um grupo de missionários? Como é que funciona? Ou foram pessoas que se reuniram junto às igrejas e foram juntos? Então, nós temos uma ONG, né? Que era
Era CECAF o nome, agora é HELP. Eu até marquei aqui porque... Colocar minha colinha. Pode colocar? Aqui minha colinha, gente, tem uma cola. Então, a missão HELP, porque iniciou há pouco tempo, né? Mudou o nome, tudo transicionou. Então, essa missão, nós apoiamos algumas bases missionárias, inclusive a de Moçambique. Então, como funcionou? Foram alguns pastores conosco, do ministério que eu faço parte. E, no caso, se você tá caminhando com a gente ou entende que poderia ir, é claro que é feita uma seleção, né? Todo mundo, eu vou, porque existe toda a questão, né? Não só o bom testemunho também, porque se é uma pessoa que nós não conhecemos e que dá trabalho na igreja, se você dá trabalho, tipo assim, você não é do ministério que eu faço parte, mas eu quero ir porque eu soube que vai ter uma viagem missionária. Aí tudo bem, eles vão falar com quem? Com o seu pastor. Porque se você dá trabalho na sua igreja, você vai dar trabalho. Negra, né? Não pode... Chegar lá, você vai aprontar, então é melhor não ir, né? Então tem uma seleção. Então não é qualquer um, mas as pessoas tipo que Deus preparou. Sim. Tanto é que na época, eu falei, né, que quando foi para ir, nós íamos na nossa igreja, lá na Baixada, lá em Praia Grande, íamos em 4. Aí as outras meninas, elas não conseguiram ir, aí só foi eu, né? Mas eram para ser bem mais pessoas para ir. E desses que foram, são um casal que ficou lá, que eles ficaram como missionários, assim, eu tenho um chamado missionário, que era do mesmo ministério que eu faço, porque existe um experimento, né? Tipo, um exemplo, todo local geralmente tem num trabalho. Experiências são quantos meses? 3 meses. Sim. Porque nesses 3 meses, geralmente, é onde a pessoa, passando um período, a pessoa já começa a ver se é realmente aquilo que ela quer se adaptar. É o processo de adaptação, entendeu? Então foi feito esse processo de adaptação com essa família. Foi um casal e com 2 filhas. E eles ficaram lá, e nós voltamos. Que eram os únicos missionários. Eu sou missionária, mas eu já cheguei no ministério que eu faço parte já como missionária. Então, eu sou missionária normal, faço obras de Deus, mas eu fiz uma missão a curto prazo, 15 dias, e ainda pretendo retornar. Mas aí Deus está mostrando outras coisas, mas eu quero ainda retornar para lá. Muito pouco, né? 15 dias assim 15 dias correr. É muito pouco. E eu não queria voltar, eu queria ficar lá, vamos ficar aqui. Até Mas falando em missão, né? Lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, Jesus falou, né? E disse-lhe, vão pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Né? Nós temos essa missão. Então, não é apenas títulos. Isso. Todo mundo tem essa missão de levar o evangelho. Todo mundo. A gente fala aqui na igreja direto. Eu falo para os obreiros, eu falo para os jovens. Cara, as pessoas ficam esperando isso. A titularidade. Você consegue fazer o nome de Jesus grande. Tanto aqui, quanto lá em Moçambique, ou em Brasília, em qualquer lugar. Você é um missionário. Você é um missionário, você faz missão. Qual é a sua missão? Já descobriu? A pessoa pergunta assim, qual é a sua missão? Não sei. Qual é a sua chamada? Não sei. Irmão, vai pregar o evangelho. É isso aí. Isso é chamado para todos, né? Entendeu? E a gente escuta muito também que tem muitas pessoas que... Bom, na verdade, assim, eu já queria até agradecer a Sara, porque a Sara já começou de um jeito que a gente ia tentar conduzir, né? Para mostrar para as pessoas que missões não é só lá fora do Brasil, né? Não é só para quem vai para fora. E a Sara começou falando isso. Missão é dentro de casa, é na rua, é no trabalho. Enfim, tem muitas pessoas que elas só pensam nisso, né? Que missão é fazer visitas a outros países, fazer missões em outros países, né? E a gente, aqui na nossa igreja, a gente tenta tirar essa visão das pessoas, né? E é bom a gente ter esse diálogo, essa conversa, ter essa oportunidade para passar o pessoal também de casa, né? Então, além dessa missão, desse projeto NBA. Missionário... É da NBA, tem outra. Legal. Além desse projeto missionário que a senhora fez lá em Moçambique, a senhora tem mais experiências para contar pra gente? Tenho. Aquela lá de fora lá é boa. Oi? Aquela lá de fora é boa.
Gente, olha, eu sempre tive uma mentalidade assim, desde quando Deus falou comigo, assim, desde a minha conversão, até foi o pastor de vocês, um dos jovens que me ganhou para Jesus, né? Foi. Minha mãe tinha falecido e eu não via o pastor Milton há muitos anos. Ele era o Milton, meu amigo de infância, né? E eu tava muito triste no velório da minha mãe. Ele foi lá falar de Jesus para minha família, para nós, né? Na verdade, depois ele falou que focaram mais meus irmãos que acharam que eu não ia. Ai, entendi. Essa daí não vai sair muito fresca. Aí Deus falou, é essa aí que eu quero. Olha aí. Faz ao Não contrário. somos nós que escolhemos, né? Isso, é o Pai. Aí ele falou de Jesus para mim. Então, nós sempre fomos envolvidos com o evangelismo. Quando eu me apaixonei por Jesus, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Aí eles falavam que eu era muito exibida, porque eu li a palavra que Deus me chamou foi Jeremias. Foi Jeremias capítulo 1. Não diga eu sou uma criança. Eu falei, olha, Deus tá falando que eu sou uma profeta. Eu chegava pros líderes. Aí eles, pra todo mundo. Eu falei, não, pra todo mundo não, pra mim. Porque eu achava que era tudo pra mim, né? A Bíblia é só pra mim. Aí eu falei, não, tá escrito pra mim. Ezequiel, olha, eu tô uma atalaia. Eu vou tomar posse disso. Então sabemos de Mas vendo pelo lado assim, né? É bom pra gente, porque a gente se sente importante. isso. Né? Fala que Deus tá falando com a gente. E eu me achava importante nível rádio. E eu começava a evangelizar, então eu sempre estive envolvida com o evangelismo. Aí passaram-se alguns anos, eu conheci vários processos na minha vida, sempre envolvida. Quando eu voltei, antes de eu ir para Moçambique, eu fiz uma viagem para uma base missionária chamada UEC. UEC Brasil Missão Amém. Depois, se vocês quiserem pesquisar, fica lá em BH. E lá eu tive contato com alguns missionários transculturais. Tem missionários que eu não vou falar o nome agora, porque eles estão em país fechado, entendeu? Então eu não posso falar o nome, porque... Mas tem um missionário que eu conheci lá, que ele deu uma palestra, foi o Ronaldo Lindório. Ele é bem conhecido. Tanto é que ele fez um trabalho com os conconhas na África, mas agora ele faz no Amazonas, na floresta amazônica, tudo. E a minha visão mudou, porque minha visão antes de missão é missionário, sabe? Lá em cima, missionário. Mas é claro que eu sempre queria não ter essa visão, mas eu tinha. Não posso mentir. Qualquer um tem. Qualquer uma da Baixa de Tudo, eu sou missionária, mas, tipo, como missionária, é o serviçal da igreja, porque ele tem que fazer um serviço que muitas vezes a pessoa não quer fazer. E quando nós chegamos lá, eu conversei com os missionários e eles falaram assim pra mim, o que você é na cidade onde você mora, você vai ser em outro lugar. É como se fosse assim, aí eu interpretei assim, se eu não faço nada na minha igreja local, eu também vou continuar não fazendo nada para onde eu for. Qualquer outro lugar. Por quê? Vai, um exemplo. Eu não faço nada na minha igreja. Eu que sou missionária, vou para fora. Aí eu vou fazer alguma coisa fora que eu diga, pode ser no Brasil, pode ser fora do país. Eu vou para outro lugar, pastor, tenho um chamado, eu quero ir. Não sei se eu já ouvi uma expressão que fala uma máscara, quando você segura a mão, se você segura o objeto durante muito tempo, ou começa a gangrenar, né? Não dá para segurar muito. Uma hora vai mostrar quem verdadeiramente você é. Então, o seu verdadeiro vai ser demonstrado. Na primeiro BO que der, a sua carne vai gritar e você não vai ter estrutura e vai dar trabalho. Então, o que eu tive uma consciência? Eu tenho que começar a missão aqui na minha cidade. Então, na igreja, nós temos esse projeto que eu disse, o HELP, nós temos a missão não só transcultural, mas a missão urbana. Perfeito. Entendeu? Aí a missão urbana é o quê? No local onde nós vivemos. Então, lá nós temos um trabalho chamado Projeto Kids. Como é que é esse Projeto Kids? A nossa igreja fica na Aviação. Na rua de trás da igreja tem uma comunidade. No local onde nós chegamos, nós falamos assim, Deus, o que o Senhor quer que nós servimos aqui nessa cidade? Porque a igreja está para servir a cidade. O que nós podemos servir, né? Porque Jesus ele veio para servir. Então, quem somos nós na fila do pão para falar que não viemos? Então, nós chegamos lá e primeira coisa que nós fizemos, ia ter um trabalho social lá de um cara que ele sempre fazia todo ano com as crianças locais. O pastor foi lá e falou, olha, nós podemos ajudar, nós temos uma ONG, esse é um projeto na igreja, nós podemos só vir servir, ajudar a servir? Aí o cara, mas eu não posso te pagar nada, é voluntário. Não, nós vamos ser voluntário. Aí tá,
todo mundo foi, cada um... Eu não sou artista, tem um menino lá na igreja, um irmão, ele é casado, né, um menino. É que ele é jovem. E ele é muito artista, assim, na pintura, ele faz uns desenhos maravilhosos. Nesse dia ele não tava. Aí uma mulher tava precisando de maquiadora lá. A mulher que tava maquiando, sabe, maquia o rosto das crianças de festa? Sim. Aí eu falei, moça, ela precisa de ajuda? Ela, você sabe desenhar? Eu falei, não, sei fazer coração e bolinha. Aí ela, perfeita. Então eu comecei a ajudar, eu era ajudante dela. Aí nós começamos, aí outro pessoal ficou na piscina de bolinha e começamos a ajudar. E nesse meio tempo, eu peguei uma prancheta e fomos falar com as mães que estavam ao redor. Olha, nós vamos fazer um projeto a partir de amanhã, que isso era no sábado. Vamos contar historinhas bíblicas, pegar seu telefone, elas são bem resistentes a início. Depois peguei amizade com elas, tudo. Armamos uma cadeira, porque nós tínhamos uma tenda, né? E roubaram nossa tenda. Lá na porta da igreja, um local onde nós estávamos, acabaram levando. Então nós colocamos uns tapetes no chão, lápis de cor, papel e fomos de porta em porta. Chamar as crianças. Aí começaram a ir. Aí no final, lanchinho. Que legal. E muitas pessoas já estão meio alcoolizadas, assim, logo cedo. Sim. Algumas mães. E algumas mães, tipo, você posso levar para minha mãe, tia, um bolo? Aí nós começamos, aí pegamos amizade. Só que nossa igreja funciona assim, lá na igreja, né? São trabalhos em equipe. Cada semana é uma equipe. São 4 líderes. Então, cada semana é uma equipe. A equipe 1, a equipe 2, 3 e 4. A semana da equipe, a equipe serve fazendo o quê? O trabalho voluntário na igreja, normal. E de manhã você vai para a comunidade, você conta historinha, seguimos um livrinho lá, no começo não tinha livro, damos o lanche, responsável por isso, e a gente passa o dia na igreja, almoça, etc. E à noite algumas das crianças, com uma faixa etária X, vão lá para a igreja. No começo nós tínhamos que buscar. Aí depois, quando a gente demorava muito para ir, elas estavam lá na porta da igreja batendo. Então chegavam lá, invadiam. Ia ser a primeira. Isso. Aí Deus preparou. Hoje em dia, já nos acostumamos, já sabemos por nome, alguns já estão mais familiarizados. Aí nós conseguimos. Isso. Aí nessa missão urbana, nós queremos alcançar não só as crianças, mas os pais. E também da outra perspectiva, né, de futuro. Porque muitas vezes a visão que elas têm em relação a algumas pessoas são as pessoas que cometem alguns atos infratores e que para elas são os heróis delas. Porque muitas vezes são essas pessoas que dão um brinquedo para elas. Sim. Então nós queremos mostrar para elas que elas também têm um futuro diferente. Aí nós começamos o projeto, dentro da missão urbana, o projeto de reforço escolar. Porque nós notamos que algumas crianças, elas, na hora de fazer a leitura bíblica, elas tinham dificuldade. Aí nós descobrimos criança com dislexia, criança com problema de espectro autista, entendeu? Aí criança com problema na fala, que precisa de uma fonoaudióloga. E eu ainda não sou pedagoga, mas eu faço pedagogia. Né? Aí eu falei, Deus, os pastores, né, conversaram comigo, tudo. Falei, então eu vou começar a dar aula. E toda quinta-feira, 6h30, eu dou aula de reforço para algumas crianças. Aí algumas pessoas já doaram material escolar pra gente. E dentro desse projeto Kids também, nós recebemos uma doação de higiene bucal. Aí conseguimos, uma das moças, né, das líderes lá, ela tem amizade com uma dentista. E essa dentista doou a prestação de serviço. Aí ela uma coisa puxa a outra. Deus é maravilhoso. Deus as coisas vão acontecendo naturalmente. E sabe o que é engraçado? Que no começo algumas pessoas pensavam, um monte de jovem. Mas essas jovens, isso que é interessante, gente. Eu falo para os jovens, estuda, faz toda a diferença. Por quê? Essa menina que se formou em odonto, ela é de outro ministério, independente de placa. E ela fazia odontologia, elas se conheceram num dos projetos sociais. E essa amiga dela, ela é assistente social, ela se formou. E tem uma outra também que se formou, que ela é psicóloga. Foi só aparecendo as pessoas certas. Isso, tudo lá, que já são, tipo, elas estavam com a gente, estudantes de psicologia, Aí se formaram, porque são jovens, é uma igreja jovem, né? Que eu não sou tão jovem, mas tem mais jovens que eu. Que eles, hoje em dia, tipo assim, alguém pode pensar, o que pode sair de uma igreja jovem? Gente, dos jovens, depois vão vir famílias, entendeu?
E a nossa profissão pode tocar pessoas. Então, aí veio essa dentista, ela vai tratar do dente de algumas crianças, claro que não dá para de todas, né? Mas ela olhou o dente de cada uma. Tem enfermeiras lá na igreja também, meninas são formadas em enfermagem, auxiliar de enfermagem. E Deus, ele vai usando não só a nossa profissão. E existem coisas contraditórias também. Eu sou... Deus, gente, não tem desculpa. Vou falar pra você agora, que tá aí na sua casa, e você pode falar assim, mas você tá falando, Kátia, sobre psicólogas, fonoaudióloga, que agora Deus vai mandar em nome de Jesus. Se você estiver aí, por favor, se apresente. Esses dias apareceu uma psicopedagoga que nós estávamos precisando, vai começar agora como voluntária. E você que fala, mas eu sou uma faxineira. Gente, eu faço faxina, sabia disso? Eu pago minha faculdade como faxineira. Quando eu fui para a África, eu fui como faxineira. E Deus, para você fazer a obra de Deus não tem limite. Só basta ter um coração. Não tem desculpa. Eu acho interessante que no domingo passado, eu estava no culto, assim, eu estava abrindo o culto e de repente começou a entrar a minha patroa. Ela foi no culto. Eu estou evangelizando ela. Aí minha outra patroa chegou também. Ou seja, vamos pregar a palavra de Deus. Não tem desculpa. Se você é faxineiro, se você é lixeiro, é catador de alguma coisa, você carrega o reino de Deus. Aqui na Terra você pode ter esse título, mas você é um embaixador do Evangelho. Não tem desculpa, porque, sabe, gente, eu penso assim, se nós tocamos uma criança dessa comunidade, eu não sei o que elas vão se tornar, Deus sabe. Então, uma das crianças, elas podem ser aquele que vai ser o avivalista do último tempo. Aquele que vai carregar a unção. Acho que foi a igreja, foi na época, foi o avivamento da Inglaterra, né? Foi um adolescente, é que eu esqueci o nome dele agora, gente, fugiu da minha mente. Ele fez uma oração, Deus mandou ele sair da faculdade teológica e mandou ele voltar para a cidade dele, e o avivamento que cidade de... Meu Deus, eu preciso tomar... Acontece. Gente, pesquise. Eu sei que não precisa contar na sua mente, mas não sai. Foi na Inglaterra. Eu sei que nesse local, todos os prostíbulos e os bares, Gales, avivamento de Gales, procura, pesquisa. Lá, depois, foi um grupo de jovens. Eles estavam orando e o avivamento foi tão impactante que não tinha mais, os bares se fecharam, os prostíbulos se fecharam e as Bíblias acabaram. Olha que benção. Ou seja, só que todo avivamento precisa ser pastoreado. Sim. Entendeu? Existe uma necessidade. Existe uma necessidade. Existe uma necessidade das pessoas se submeterem ao pastoreio também. E outra necessidade que eu vejo em meio a tudo isso, não adianta nada a juventude, muitas vezes, receber uma palavra, começar a se empenhar na obra de Deus, se eles não honrarem os que vieram antes. Porque tem que ter uma cultura de honra. Entendeu? Porque muitas vezes as pessoas... Um exemplo, tá? Tem que ter a experiência passada. Por quê? Se não tivesse a experiência passada, então o que serão dos nossos heróis da fé? Já que agora tudo novo. Não, vamos excluir os velhos. E os velhos têm que parar com essa mania, os mais velhos. Você que é mais velho. Por favor, para com essa mania de falar que Deus não fala contigo. Isso é para os jovens. Não é, gente. Teve uma situação que uma irmã chegou para mim e falou: isso é para os mais velhos, essas promessas. Deus fala com os mais novos, desculpa. Isso é para os mais novos, essas promessas. Deus fala com os mais jovens. Por que ainda não se cumpriu na sua vida? Ele não faz nenhuma promessa nova. Porque as antigas não se cumpriram, você não se posicionou. Ele está falando para os novos, para a trajetória do novo. Mas os mais antigos precisam dar exemplo, suporte. Não fica titubeando, não fica negando a fé por coisas banais. É hora de despertar, porque muitas vezes a palavra que você carrega vai ser combustível para a nova geração. Então não há desculpa.
Não ponha desculpa e limite, porque, gente, chega de asilo, entendeu? Ficar já você se internando, vou me internar em casa, porque Deus não tem mais nada para mim. Ele tem sim, ele tem muita coisa para você. Ou seja, não existe desculpa para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Independente, igual eu falei, a nova geração precisa ouvir os mais velhos. Porque eles têm muita coisa, eles já passaram por muitas situações. E eles vão nos ensinar. Tô falando, a gente tem que filtrar também, né? Sim. Tanto os mais novos quanto os mais velhos. Que existem coisas que... O que você vê que não é válido, põe numa sacolinha. Sabe, existem 2 sacolinhas, né? A sacolinha que você não vai... Descarta que não vai ter proveito. Mas não tem que bater de frente. Sabe? Eu vejo muitas vezes isso. Então eu estava falando sobre a missão urbana. E nisso da missão urbana, que a mentalidade das pessoas de acharem que só a missão transcultural é missão, é totalmente nula, sabe? Uhum. E dentro da missão urbana também existe a missão com pessoas em situação de rua. Tem um projeto que nós temos também relacionado a isso, que é relacionado a pessoas. E nas pessoas com situação de rua, tem muito crente, muita gente desviada. A maioria deles. Gente, a maioria, eu fico olhando, aí eles vêm com um diálogo, né? Eu tava na igreja, eu fazer igual você. Não sei o quê. E é muito difícil. E a maioria fala que se desviou por causa de alguém. Isso. Por causa de alguém. Sempre tem um dodói, né? Isso, muitas vezes a pessoa quer culpar. Porque assim, vai da mentalidade da pessoa, né? Tem gente que tem a mentalidade fraca. Sim. Porque, eu não sei, cada um sabe da sua vida, o que já passou, quais foram os obstáculos que já enfrentou na vida. Entendeu? Eu sei dos obstáculos que eu já enfrentei, as pessoas que passei alguma situação com pessoas que já fizeram alguma coisa pra mim, que me feriram, mas eu não olho pra isso. E as pessoas não têm que olhar pra isso. Você não precisa olhar pra isso, porque não foram essas pessoas que morreram na cruz por você. Então, isso são pessoas que não têm convicção daquilo que Deus tem na vida delas. Nós temos que ser mais convictos. Eu vejo Jesus, muitas vezes, quando ele perguntou para os seus discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Ele não estava com dúvida em relação à sua identidade. Ele queria saber se as pessoas que estavam ao redor dele sabiam quem ele era. E é um período onde nós temos que saber quem é Deus que nós servimos. Qual é a missão que nós temos aqui na Terra? Para que Deus te chamou? O que Deus tem na sua vida? É um momento onde eu vejo que as pessoas elas têm titubeado, balançado em questão da sua identidade. E isso, falando das crianças, o trabalho que nós temos com o projeto com as crianças, isso começa na escola. Durante muito tempo a igreja ficou dormindo em relação às crianças, em relação ao ensino. Agora, hoje em dia, as crianças estão sendo enfiadas goela abaixo a ideologia de gênero. Uhum. E às vezes, muito interessante porque até mesmo assim, muitos cristãos também, né? As pessoas elas estão numa convivência tão distante que na pandemia houve um índice muito alto de divórcio, índice muito alto de pessoas que não conseguiam viver em si, pais que não conseguiam. Então eu vejo que existiam muitas mulheres falando, ideologia de gênero, cristão, e quando teve a oportunidade de estar com seu filho em casa para pregar a palavra, queria colocar um tablet na mão da criança, ou, não, vamos assinar algum canal, pelo amor de Deus, não aguento. É a oportunidade que, gente, nós temos que aproveitar. Nossa família, né? Isso. E aí, geralmente, né, a gente não tem, porque a gente trabalha o dia inteiro, né? As mulheres hoje também trabalham, e a gente só se vê à noite, ou às vezes, né, nem sai com a família. É isso mesmo. Não sai com a família. E foi esse tempo, assim, eu, pelo menos na minha geração, nunca tinha passado por isso, né? Tal de pandemia e tal, e o mundo parou. E foi como você falou, era a hora de você ali estar um momento com a sua família. Isso. Um momento para fazer um devocional, escutar um louvor e fazer outras coisas que você normalmente não faz. Preparar o seu filho, preparar
as coisas que vão vir para frente. Olha a missão em casa que você A falou. missão em casa. Tá vendo? E muitas pessoas falharam, digo todas, eu não vou generalizar. Algumas Sim. pessoas, sei lá, cumpriram seu papel como pai de família, mãe realmente, que preparou uma criança completamente formada e baseada na palavra, dando suporte para o que elas virem a enfrentar hoje em dia. Porque, não sei, talvez pela globalização, porque na minha época não tinha, né, tanta internet, quando eu era mais jovem, não tinha internet, na verdade, não tinha redes sociais, essas coisas. E eu vejo que hoje em dia, alguns jovens, eles não são preparados para o não são preparados para algumas situações, e eles querem, vou me matar. Esses dias eu vi uma reportagem de uma mãe que ela foi punir o seu filho, e ela, um tempo atrás, né? Você vai ficar menos tempo no computador. Aí, enquanto a funcionária da casa, né, estava distraída, o menino cortou a tela e se jogou do não sei de que andar. E a mãe falou, só deixei meu filho de castigo. Então, eu vejo que é uma geração onde o inimigo tem investido muito, sabe? Muito para que as crianças já cresçam nessa mentalidade sabe? Conturbada. De ter tudo, né? Não só de ter tudo, de ter tudo, mas não aguenta a negação, não sabem quem são, estão entregando o seu corpo, crianças voltadas para a prostituição, crianças sendo alistadas para sensualidade, promiscuidade, coisas que você olha, é surreal. E se você vai falar contra, você é preconceituoso. Você, entendeu? São coisas Não que... entende, né? Isso. Eu tenho uns jovens lá que moram comigo lá em casa, lá, filhos da minha mulher e tal. Você falando disso, né, de as pessoas sempre ao seu favor, né? A gente se mudou recentemente, só um exemplo, a gente se mudou recentemente e ficou 3 semanas para instalar a internet. Meu amigo, Deus. quase me mataram. É que tudo dá um jeito, não sei o quê, mas sabe, ficaram doidas, porque aquilo ali, de alguma forma, traz a paz ou para tipo, ocupar a mente e tal, e já estão acostumados com isso. E eu sou tão velho, não é tão novo, mas eu também nunca tive tudo, né? E às vezes falta isso para as pessoas. A gente achar que a gente é dono de tudo, a gente achar que a gente é o centro das atenções, e a gente tem que saber que Jesus é sempre maior que tudo. É verdade. Sempre maior que tudo. Jesus, ele... eu sempre falo nas minhas orações, eu falo assim, Deus, eu não posso ter nada, mas eu tendo a tua presença, eu já tenho tudo, porque é o que importa pra gente. É verdade. Bom, Kátia, infelizmente... Eu vou deixar pra próxima, né? Vamos marcar de novo. A gente pode marcar outras vezes, né? Outras Fazer visitas parte suas. 2. Pronto, olha aí, porque o tempo acabou. Já acabou, né? falar sobre a missão mais? Pode sim, Pode falar. Inclusive eu vou pedir até para você depois passar pra gente colocar legal. também o pessoal que quiser, tiver curiosidade para poder acompanhar, né? Mas aí você pode concluir o vídeo pra gente, tá bom? Tá bom. Gente, vai ter um Converge, eu queria convidar vocês, vai ser em Osasco. Você também está assistindo esse podcast, vai ser nos dias 6 e 7 de outubro, onde vai ter uma imersão sobre missão transcultural, mas relacionado à igreja perseguida. Vão ter missionários, né, que vão estar falando a realidade de locais onde as pessoas não têm a liberdade que nós temos aqui no Brasil, de ter uma Bíblia, de falar de Jesus abertamente. Até hoje eu escutei um relato lá da Missão Mais, onde a Missão Mais é uma agência onde elas dão abrigo e suporte para as pessoas que fogem dos locais onde está sendo perseguida. Eles dão apoio, tipo, um pastor, ele foi dada uma ordem para ele não abrir o culto aquele dia, e ele falou que não ia fechar a igreja, e eles decapitaram ele na frente da esposa dos filhos. Então ela conseguiu fugir, foi até a missão, e eles a ajudaram. Também teve outro pastor, né, que ele conseguiu escapar, né? Aí eles conseguiram dar abrigo para ele e dar um suporte, uma assistência. E outra
esposa de pastor, que ela, além disso, eles pensaram que cortaram a garganta dela. Na verdade, eles cortaram a garganta dela, só que eles acharam que ela estava morta. Levaram ela para um local, como se fosse um caminhãozinho assim, e quando o resgate chegou lá, né, eles viram que ela estava viva, e quando foram falar com ela, né, sobre... Ela tampou aqueles buracos atráqueo, né? Ela falou que não ia negar Jesus, não, que ela queria continuar. Que ela amava Deus acima de todas as coisas. São testemunhos, assim, que nos deixam impactados. Então, vai ser um alerta também, algo para que nós, como igreja, pudéssemos estar orando. E também para os jovens, né? Você que é jovem, que o seu coração arde por missões. Às vezes o talento que você tem, às vezes você gosta de fazer malabares. Você fala, alguém fala, para de ser bobo com esse malabares. Esse seu jeito de artístico, você pode ganhar os artistas para Jesus. Aquilo que você faz, você gosta de dar cambalhota, faz cambalhota para Jesus. Você pode ganhar pessoas que têm esse mesmo modo tem. Gente, ganha Jesus de qualquer forma. Menos a prostituição, em nome de Jesus, por favor, hein? Tá repreendido. É coisas santas, mas vamos buscar o Senhor, vamos cumprir o ID de Jesus. Tem um versículo em Filipenses 1:21 que fala, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, vamos viver para Jesus. Não há desculpa, Ele te chamou, Ele te alistou, você é um missionário. Você tem uma missão, ganhar almas para o reino de Deus. Deus abençoe.